Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar para vocês sobre o que aconteceu no GP da Itália em Monza. Nós vamos direto ao ponto, começando pelo Oi da Aimee e o que aconteceu na volta de apresentação. E aí, galera, beleza? Então, a volta de apresentação, na verdade, teoricamente não era para ter acontecido nada, mas infelizmente a gente teve um round da Sauber falando para o Huckenberg recolher o carro. Até agora não saiu nenhuma informação de o que aconteceu com o carro da Sauber, mas é isso. Então ficou já com um a menos antes da largada. Bom, então vamos para a largada. O que aconteceu na largada? Bom, todo mundo ali largou bem, o que é um milagre, né? Já começou a disputa entre o Norris, o Verstappen, o Piastri, o Leclerc, e o negócio já começou ali pegando fogo, né? Aí, na disputa entre o Verstappen e o Verstappen já foi fechando, o Norris viu que não tinha pista, foi pra grama, entendeu? Conseguiu voltar, não teve nenhuma batida nem nada. E na sequência, já na curva um que vai na chicane, o Verstappen acabou cortando a chicane e ficou na frente do Norris. Não foi só o Verstappen, na verdade, que cortou, todo mundo resolveu cortar, não sei para que tem uma chicane ali, né? Para quê? Só para atrapalhar o negócio. Então todo mundo resolveu cortar, mas os outros que foram, na verdade, o Bortoleto e o Tsunoda, eles voltaram na posição que eles deveriam estar. Eles não se aproveitaram desse corte para ganhar posição. O Verstappen, no caso, ficou na frente do Norris, né? E daí aconteceu uma reclamaçãozinha, como não pode deixar de ser. O Norris já mandou no rádio falando assim: olha, ele cortou. Primeiro ele me jogou na grama, já não é legal esse negócio. Depois ele cortou e ficou na minha frente. Aí, já como esse rádio não fica guardado, de contrário, ele é divulgado. A Red Bull já antecipando uma possível punição, já falou assim: ô Verstappen, devolve a posição aí pro moço, porque não vai dar boa, né? E o Verstappen logo devolveu, mas devolveu meio que não devolvendo, porque já grudou no Norris e falou assim: vai dando bobeira, vai, meu filho, pra ver se eu não já não pego você. É, você foi E, boa, você foi boazinha, né? Você falando que ele falou assim, olha, ele perdeu, me passou, falou que ele é um idiota, né? Ele não eu foi estou tão sendo bonzinho. apresentada, mas o É, Norris não foi, né? exatamente. Vamos evitar, porque o vídeo aqui é para crianças, vamos evitar usar Né? os termos do nosso coleguinha, mas ele realmente já xingou o Verstappen, né? Aquela coisinha de começo de corrida, todo mundo tenso, vamos lá, né? Daí, como eu falei, o Verstappen devolveu a posição já grudado no Norris. E teve ali o Piastri e o Leclerc se engalfinhando também, posição vai, posição vem, enfim. Eu sei que lá pela volta 3 teve um arranca-rabo do Russell com o Bortoleto. Você pode falar um pouquinho mais o que aconteceu? Isso vamos combinar que assim, o começo foram várias coisas acontecendo ali, aquele, né? Aquele caos, assim. Então, tava tendo essa briga de Norris e Verstappen, tava tendo briga de Leclerc com Piastri, e na volta 3, no comecinho da volta 3, o Russell foi frear na curva um, na chicane, e travou todas as rodas possíveis e imagináveis ali. Então, o Bortoleto conseguiu se aproximar, porque ele já tinha passado o Alonso, grudou no Russell. Na sequência da chicane, a gente já pode ver o Bortoleto tentando ultrapassar o Russell. Inclusive, chegou a aparecer na transmissão que ele ultrapassou, porque ele ficou um pouquinho à frente. Mas na sequência, infelizmente, porém, não tão infelizmente para mim, né? Porque daí meu coração ali deu uma balançada naquele momento. O Russell conseguiu ficar na frente do Bortoleto e daí depois já conseguiu se distanciar um pouquinho mais. O Bortoleto não conseguiu mais chegar no Russell. Não, legal. E me diga uma coisa, acabou a bagunça do Verstappen com o Norris ou o que aconteceu? Claro que não. Você acha que Verstappen ia largar o doce desse jeito? Jamais. Verstappen, o menino tava possuído, entendeu? Depois do que ele fez a classificação, ele falou assim: essa corrida é minha. Então, daí já na volta 4 ele já estava grudado no Norris, deu a abertura de asa, ele passou, falou pro Norris: ó, abraço, meu parceiro, é isso, tchau, que eu fui. Não, e é legal que a gente, até nos palpites, né? Eu acertei a. Depois a gente vai falar, mas eu acertei
a largada do Verstappen, né? E a gente até comentou, né? Pô, será que o Verstappen vai conseguir segurar, né, durante a corrida? Porque tanto que eu não apostei nele pra corrida, né? Eu achei que ele perderia. Mas foi impressionante, realmente, né? Que ele conseguiu. A briga foi boa e realmente ele tava com a faca nos dentes, né? E assim, desde a última corrida para cá, a Red Bull achou alguma coisa ali, algum acerto muito bom no carro, porque assim, depois as McLarens não viram cor do Verstappen. Então, assim, coisa que a gente já não via mais acontecer nos últimos tempos, né? Então, não sei se foi especificamente para esse tipo de pista, porque, como a gente falou no vídeo pré-GP, é uma pista com muitas retas. E é uma pista de baixa pressão aerodinâmica, então assim, não sei se foi a configuração da pista que ajudou a Red Sim. Bull, ou se né, nessas férias aí eles ajeitaram alguma coisa, acharam alguma coisa e agora o carro vai dar uma melhorada. Isso aí vamos ver nos próximos capítulos. Mas que para essa corrida a Red Bull acertou, isso aí é inegável. E lógico. É o Verstappen. Não, É. não dá pra tirar. Não, não sou fã do cara, mas não tem como a gente falar que o cara é ruim, né? Muito pelo contrário. Ele tira leite de pedra, ele aparece com coisas assim que a gente não tá esperando, e essa foi mais uma amostra do que ele é capaz. A gente tinha apostado bem nas Aston Martin, mas pelo jeito. Ai, o que falar da Aston Martin, né? O que falar? Inclusive, o pobre do Alonso. Só falou até que, né, foi uma piada, né? Ele tava indo bem na corrida, tava tudo certinho, e vai lá, passa numa zebra e quebra a suspensão, e já era a corrida do moço. Então, assim, inclusive tava numa briga boa ali com o Bortoleto. A gente deu graças a Deus que quebrou a suspensão também, que o Bortoleto Ah, conseguiu passar, porque o próprio Bortoleto fala que o Alonso é um dos caras mais difíceis de passar. sim. Mas, infelizmente, para o Alonso, a corrida dele acabou por uma besteira, né? As zebras de Monza, elas são mais altas, elas são do tipo lavadeira, então elas, nossa, bate muito embaixo e a chance de quebrar é grande, mas não era o que ele esperava para a corridinha dele, né? Não, tá certo. É, a gente tem aqui uma comparação que eu acho que é importante para falar um pouco do que aconteceu na corrida, que foi os tempos dos pits da Verstappen, do Piastri e do Norris. O que que você pode falar? Então, aí veio essa parte que, né, era a chance que a McLaren tinha ali de fazer alguma coisa, era na parada de box, né? Mas o que a gente teve foi assim, o desgaste de pneus foi diferente do que a gente está acostumado a ver. A previsão da Pirelli era da volta 20 e pouco até a 26 alguma coisa assim, 22 a 26 eu não tenho certeza. E os caras estavam lá na 30 e nada de querer parar. Então, assim, as estratégias mudaram aí alguma coisa, né? O Verstappen parou e foi colocar. Ele estava de pneu médio e ele foi colocar pneu duro e o pit stop dele foi nível Red Bull de pit stops, foi beleza, sem problema nenhum. Aí a gente teve um negocinho ali da McLaren, né? Que a McLaren avisou o Norris: Ó, a gente vai parar primeiro o Piastri. Aí o Norris já falou assim: Ué, mas não sou eu que estou na frente, que tenho prioridade? Ele falou assim: Não, a gente vai defender o Piastri do Leclerc e em seguida a gente vai parar você. E pode ficar tranquilo que não vai ter undercut. Então tá bom, então vamos parar o Piastri. Parou o Piastri, excelente parada. Você vê que foi 1,9, foi um negócio assim que você piscou, você perdeu o pit stop. E na volta seguinte, vamos parar o Norris. Aí o negócio bagunçou tudo, porque teve um problema na colocação do pneu dianteiro. Travou ali, a parada dele foi de 5,9, acabou com a, com a corrida dele, né? No caso, na disputa ali dos primeiros lugares, e ele acabou saindo atrás do Piastri. Só que tinha um negócio ali, né? De tipo, não vai ter undercut, daí aí todo mundo ficou meio assim, e aí? O que que vai rolar agora? Será que a McLaren vai pedir para trocar? Mas os dois estão disputando o campeonato, Sim. né? Foi erro de corrida, não foi tipo, uma estratégia, não foi benefício de estratégia nem nada. Foi erro de corrida.
Aí a McLaren tinha falado, inclusive, que assim que o Norris saísse, o Piastri estava liberado para disputar com ele, mas como o Piastri saiu na frente, a McLaren falou assim: ó, troca de posição aí, né? Porque, enfim, vamos ser amiguinhos. Aí o Piastri falou assim: olha. Tudo bem, a gente já fez isso uma outra vez, mas a gente tinha combinado que assim, era por questão de benefício de estratégia, não por questão de erro de corrida. E eu entendo o erro de parada de pit stop como um erro de corrida. Aí eles, não sei o quê, né? Ele falou, não, mas eu vou acatar o que vocês disserem e tal. E acabou cedendo a posição. Ficou feio? Ficou feio, porque, né? É. É. Não, e você imagina toda essa conversa, né, acontecendo no momento onde, tipo assim, tá quente, porque uma coisa é você discutir isso pós-GP, o que deve ter sido discutido também, com certeza. Mas eu acho que durante a corrida deve ser muito frustrante, principalmente para o cara que vai ter que ceder o lugar. A gente já sabe, historicamente, né, de várias situações. Por mais que talvez numa conversa, que nem você falou, já teve um histórico, já é uma coisa que talvez já vem preparada caso aconteça. Mas ainda assim, e não é uma coisa que o cara, de novo, aquele negócio do o segundo piloto que você tá aqui só para ajudar. Os caras estão disputando o campeonato, então não deve ser fácil. Então, assim, a sorte da McLaren é que são dois pilotos até mais tranquilos. O Piastri, principalmente, que ele não é de se alterar em momento algum, assim, pelo menos publicamente, né? Ele é Sim, mais sossegadão. Agora, minha opinião, se fosse o contrário, o Norris não ia aceitar tão de boinha, não. Ele ia ficar, né, full fulo. pistola. Exatamente. Então, assim. E outra, o Piastri é o cara que está na liderança do campeonato, então está prejudicando o líder do Sim, campeonato para ter uma briga maior. Ficou meio chato isso daí. Tanto que o engenheiro do Verstappen foi avisar que, tipo, eles trocaram de posição. O Verstappen deu risada, falou: Nossa, mas sim. eu trocar de posição só porque ele teve um pit stop ruim. Aí o engenheiro, lógico, deu uma chamadinha de saco, falando assim: Ó, cuida da sua vida, né? Cuida da sua vida. Eu lembrei muito Exatamente, disso. né? Isso não é problema seu, segue fazendo o teu serviço e eles que cuidem deles. Tipo, a Sim. informação foi só por uma informação também. Então, assim, mas que ficou ridículo, ficou, É. né? Mas eu E acho que nenhuma troca, até onde sabe, vai ficar bonito, né? Assim, é muito difícil. Porque você perde um pouco da pegada do esporte, né? exatamente. É, Eu ainda entendo quando é o caso assim, por exemplo, que já havia acontecer várias vezes. É, uma equipe tá prestes a pontuar, ou tipo, o piloto de trás está indo muito mais rápido, tá com melhor condição de pneu, sim, melhor condição de motor, sei lá, e tipo, tem chance de conseguir mais pontos para a equipe, e daí pede, ó, troca de posição, que o cara vai e você tenta ir sim, atrás pegando vácuo. Aí, eu até entendo porque é questão de tipo, vamos melhorar a equipe, não tô sim, beneficiando nenhum nem outro. Só que assim, McLaren vai ser campeã mundial de construtores sim, facilmente, a não ser que aconteça um desastre. E a disputa dos dois precisa ser disputa dos dois. Tá parecendo que esses dois não estão disputando o campeonato. Eles são os dois primeiros, gente. Pelo amor de sim. Deus. Aí vão deixar os outros lá enquanto eles ficam tirando no 2 ou um quem vai ganhar? Ridículo, né? Em igualdade de condições não devia existir. Não devia existir. Exatamente. É, Exatamente. é. Tem mais alguma coisa da corrida para falar, Mami? Na verdade, eu tenho mais só três pontos, assim. Primeiro, que o Bortoleto foi muito bem, mas infelizmente poderia ter sido melhor se não fosse o erro da Sauber no pit stop dele, que o pit stop dele foi de 4.0, foi um pit stop horrível. Ele poderia ter ganhado posição de dois caras, então, assim, prejudicaram. A corrida do Hadjar foi excelente, que o cara largou do pit lane e conseguiu pontuar, então não tenho o que Sim. falar dele. E o álbum, para sua felicidade, também foi bem. Que Estou sendo questionado nos comentários dos caras assim. Acho legal os palpites de vocês, mas o que que você tem com o álbum? Eu falei, eu fui bem claro. Ele é meu azarão favorito. Então, assim, tá explicado, tá?
Eu não sei por quê, eu não sei por quê, alguma coisa na numerologia com os astros se alinhando encaixou com ele e tá dando certo. O pior é isso. É, Tá dando certo a pra ele. sua dica não dá certo, agora a sua torcida tá dando, isso que é importante. Nossa, espetacular, espetacular. Então, o dele foi completamente estratégia, mas foi uma estratégia muito boa, que deu muito certo, e lógico que o piloto ajuda, porque o álbum é um cara que sabe muito bem conservar pneus, ele sabe trabalhar muito bem com o equipamento que tem. Então, foi Sim, muito bom. E para finalizar, assim, os comentários sobre a corrida, o Verstappen não só ganhou, como fez a melhor volta e ainda quebrou o recorde de pista, que era do Rubinho desde 2004. Agora o recorde de pista é 1:21.003, feito pelo Verstappen na penúltima volta com pneu duro. Olha, o homem tava ah, impossível. não, tá muito fora dente. Só um comentário sobre a Williams de novo. Eu vi que, na verdade, a Williams desse ano já fez mais do que a somatória dos pontos dos últimos anos, assim. Então, tá sendo um ano muito positivo. E até por isso eu acho que talvez essa minha aposta, vamos dizer assim. Mas, assim, tá tudo no álbum também, né? Porque É, não. eu. Porque o Sainz tá só pela misericórdia. Não, vamos combinar, os últimos anos da Williams era uma carniça, né? Nossa Sim. Senhora, olha, quem torce para Williams tá de parabéns ali, porque sofreu, viu? Mas realmente, eu acho que o álbum tá um pouco mais acostumado, que o Sainz acabou de ir para Williams também. Ele Sim. estava acostumado com a Ferrari, que assim, não é lá uma Brastemp, não é, mas tá bem melhor que o Williams, né? Ah, sim, é. É. Mas então acho que ele tá se batendo um pouco ainda, apesar de que o Sainz também é um ótimo piloto. Tá reclamando demais pro meu gosto ultimamente, mas é um ótimo piloto. Talvez seja isso também. É aquela história do foco, a gente falou assim também, quando começa a ficar muito. Tipo, e o problema é sempre o outro, né? Às vezes você tem que olhar um pouco mais pra si É. do que pros outros, né? Dessa vez, inclusive, ele participou de mais um acidente e dessa vez o outro piloto que foi penalizado. Só que assim, eu sinceramente acho que foi muito erro do Sainz, que ele fechou a curva ali como se não tivesse ninguém e tinha, né? Então, enfim, aí É, tá um a pra um, né? Tá um pra um. Um que ele foi culpado e talvez não era tanto, e agora é o contrário, né? exatamente. Então, assim, mas a da Williams, realmente a melhora foi grande. Esperamos que pro ano que vem seja mais ainda. É manter. E No comentário eu até falei, né, pra pessoa que comentou, eu falei assim: a questão é, quanto mais equipes tiverem, tudo bem, não vai ser várias equipes lutando pelo título, mas pelo menos quanto mais competitivo for, melhor pro esporte, né? exatamente. Quanto mais for difícil da gente fazer um palpite de top 10 melhor. É, exatamente. Não, legal. Falando um pouco da classificação final do GP, então, a gente já falou bastante, mas foi o Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Piastri em terceiro, Leclerc em quarto, Russell em quinto, Hamilton em sexto, Albon em sétimo, Bortoleto em oitavo, muito bom, Antonelli em nono e o Hadjar em décimo. Falando um pouco sobre o Mundial de Pilotos, então você tem aí o Piastri ainda na frente, né? Com 324, o Norris em segundo com 293, o Verstappen com 230. Assim, vamos dizer que não seja uma coisa de uma corrida só. Tomem cuidado, tomem cuidado. Eu acho que não dá para deixar chegar, entendeu? Tudo bem que Exatamente. talvez pro título é muito ponto para tirar, porque não é que as McLarens saem da corrida e ele ganha 25, né? Então eu acho que ainda é muito, mas segundo lugar, fique esperto. Não, não acho que Então, mas, dá, mas não ele acho que dá. incomoda. É, O problema é que exatamente. ele incomoda. Daí ele começa a entrar no psicológico dos caras, aí começa a acontecer umas besteiras, principalmente o Norris, que é muito mais suscetível a isso. Aí ele começa a fazer umas besteiras no meio da corrida que pode prejudicar. Que nem eu falei, eu acho que não tem pra ninguém no construtores. Mas no de pilotos, cara, acho que a gente vai acabar comentando da pontuação. A pontuação da Red Bull é 239 pontos no campeonato. O Verstappen tem 230. É, é, Você tá entendendo? Então, tipo, é o cara que tá carregando a equipe nas costas. E, assim, é um cara que vai dar trabalho sempre que ele estiver ali. sim. Então, se deixar ele gostar do negócio, ele vai entrar no É. psicológico e vai abalar. Não, exatamente. Não, legal. Eu acho que fora isso é mais de novo, falar do álbum, né? 70 pontos, eu acho que é interessante. O Hadjar tá subindo legal. O Bortoleto ganhou duas posições, né? Então, isso para nós é aquela Como, história.
É. Pode Como eu falar, vi um pode falar. comentário hoje, ele já saiu do Z4, agora tá perto da Sul-Americana. Exatamente. Não, é bem isso. Não, e é importante. Pontuar sempre, constante, é o que pode fazer numa equipe como uma dele, mas está sendo, de novo, está sendo muito elogiado, principalmente pelo Huckenberg. O Huckenberg tá falando muito bem dele. E assim, dá pra ver que tem um interesse. E aí começa, né? Vai começando, talvez esse carro, talvez esse carro. Então, assim, quem sabe? Quem sabe não consegue uma coisa melhor pro. Talvez não pro ano que vem, mas assim, tá caminhando bem. Não, e de repente, se a própria equipe, né, que ela vai ver como o áudio ano que Sim, vem e ela vier melhor, aí o cara dispara até na mídia, assim, né? Tipo, a galera sim. começa a realmente colocar ele. Porque a partir do momento que começam a te colocar em outras equipes, sendo que você não falou nada com ninguém, quer dizer que você está mostrando serviço e mostrando muito bem. Exatamente, exatamente. No Mundial de Construtores, né, a McLaren ainda é impossível, tá ganho, basicamente. A Ferrari, de novo, Ferrari e Mercedes. Fica de olho. Fica de olho porque a Red Bull vai ser. O Verstappen. O Exatamente. Verstappen. Acho que dá para mudar o nome da, acho que dá para mudar o nome da equipe, né, para Verstappen Racing, né? Eu acho, eu acho. E de novo, o que a gente já falou, a Williams ninguém botava fé. Ninguém botava fé e tá mostrando muito mais, muito mais. Lógico, não vai sair dali. Então tem uma briga bem clara, né, dos quatro primeiros e aí todo mundo para baixo, né? E tem um dado interessante sobre a Alpine, né, que ela não é ela é a melhor das piores, né? Tipo assim, ela já passou uma pontuação dela da Haas, que foi ruim nos últimos anos, ela já passou. Então ela não é a pior das piores, né? É, assim, a coisa não tá tão ruim como uns anos atrás muitas estiveram. Então, tipo, ok. É. Conseguimos pontuar alguma coisa. Não, isso é legal para, de novo, isso é legal para a categoria, né? Quanto mais Exato. disputa tiver, por mais que, lógico, não vai chegar todo mundo, mas tá bem clara a divisão, né? Você olha assim, a divisão tá bem clara, né? Da Williams para baixo e da Red Bull para cima, mas é legal ver pontuações. De novo, você falou do futebol, né? Você fez uma comparação com o futebol. É legal você ver um Z4 movimentado, não é aquela coisa de um time com 3 pontos, entendeu? Não, Qual que é a exatamente. vantagem? Porque assim, gente, precisa ter o primeiro e precisa ter o último. Não, não tem Sim. conversa. Mas não, o chato é que nem você falou, é quando é sempre o mesmo que é o último. No caso, é Ah, sempre o cola. Não, brincadeira. É ah. tipo, ele infelizmente é o único que não pontuou ainda. Eu espero que ele consiga pelo menos um pontinho, só pra dizer que todo mundo pontuou. Sim. Sim, Mas assim, exatamente. é ruim quando é sempre o mesmo último. Porque, tipo, sabe, é sem Não, perde a graça. graça. Perde a graça ter o saco de pancada. Saco de pancada não é Exatamente. legal. Então, tipo, quando tem um meio de pelotão ali que. Exatamente, você nunca sabe quem vai ser o décimo, o nono, porque ali tá todo mundo brigando, de repente um acerto de carro muda toda a história. Isso é muito legal. Como a gente falou nos vídeos atrás, tipo, do nada arrasta, leva os dois carros porque é três. Sim, Então, isso sim, é muito legal. sim, Porque senão você já nem assiste, porque você fala, não, já sei quem vai ser, só não sei quem vai ser o pole, porque, dá uma mudada. Esse final de semana, eu não lembro se foi no primeiro treino livre ou onde foi, que os 20 carros ficaram no mesmo segundo. A diferença era de menos de um segundo do primeiro para o 20º. Então, assim, tá muito parecido e realmente é um detalhe, é um pelinho, uma sim, entrada de curva melhor que faz o cara ir pro Q3. Então, sim. tipo, isso é muito legal para quem tá assistindo. Não, exatamente. E falando de palpites, que a gente tá falando, a gente tá fazendo, a gente ainda tá. Acho que tá todo mundo bem, mas vamos. Só para vocês terem uma ideia, para quem não tá acompanhando ainda, então a gente tá fazendo palpites a cada GP. A gente fez. O primeiro foi no GP da Holanda, no anterior. Naquela lá, a EME fez 19 pontos, ou seja, entre classificação e corrida, né? A gente soma. Sendo que quando a gente acerta a posição exata, tanto na classificação na corrida, são 3 pontos. Se a gente acerta o top 10 é 1 ponto. Então tá 19 a 17, sem contar esse final de semana, mas falando um pouco desse final de semana, como é que foi. Então, na classificação, a EME fez 13 pontos, acertando a quarta posição do Leclerc e o Tsunoda em nono. Eu acertei a pole, o Verstappen, devia valer uns 5, eu acho. Pra acertar. E também acertei o Leclerc, que eu e a EME a gente apostou na mesma. A EME fez 13, eu fiz 11 na classificação. Já na corrida, a Amy foi bem melhor. Acertou o Leclerc de novo. Ela só manteve o Leclerc ali, dane-se.
né? Não vai sair dali, acertou os 3 pontos. E acertou quase todo mundo, tirando o Alonso que quebrou, né? Já eu também eu perdi de novo na Aston Martin. Eu cheguei à Aston Martin, pelo que vinha mostrando, ia botar os dois no top 10. Não foi o caso. Os dois. Acho que o Stroll ficou volta atrás. Eu acho que ficou bem mal posicionado, se não me É, engano. ele ficou bem para trás. Ficou bem para É, trás. e o Alonso quebrou. Mas fora isso, eu acertei os outros, Oito. pelo menos no top 10, né? Então, deu boa. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. Um grande abraço da minha parte. Emê, Falou, galera. Até mais. valeu, gente. Um grande abraço.